Bom, vamos seguir falando agora sobre Brasileirão, porque o São Paulo está buscando a anulação do jogo em que o Fluminense saiu com a vitória por 2-0 no Maracanã. Foi um jogo que o São Paulo não jogou muito, né? Não. Mas teve ali uma sorte que deu uma confusão. Quais são as chances de realmente acontecer isso, da CBF admitir que existiu um erro e anular um jogo? O que aconteceu nesse jogo? Tem um lance de um gol do Fluminense que se origina de uma jogada que depois, muito depois do jogo, o áudio do árbitro de vídeo mostra que houve um erro da arbitragem ali. Há dois tipos de erro em relação à arbitragem no futebol. Erro de fato, que é o erro comum. Estava impedido, a arbitragem não marcou. Foi falta ou não foi falta? Isso é um erro de fato. E o erro de direito, que é um erro grosseiro de interpretação da regra do jogo. Por exemplo, houve um jogo aqui na terceira divisão de São Paulo entre Catanduva e Grêmio Prudente. Ele foi anulado porque foram feitas 6 substituições. Você não pode fazer 6 substituições. Acabou o jogo, fizeram a súmula. Foram 6 substituições. Esse jogo foi anulado. A argumentação do São Paulo é a seguinte: olha, a arbitragem confessa um erro de direito nos áudios do VAR. Mas aí tem um truque no caminho da entrada com a ação para pedir anulação do jogo. O jogo foi no dia 1º de setembro, um domingo. Pelas regras do futebol brasileiro, o São Paulo deveria ter pedido a anulação do jogo até 2 dias depois. Mas os áudios não saíram a tempo. Os áudios só foram divulgados na sexta-feira, muito mais tempo depois. Então pode ser que o São Paulo não tenha sucesso nessa demanda por causa desse truquezinho técnico que está no Regulamento Geral de Competições. Isso vai dar discussão entre advogados, vai parar no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, com certeza, e deve demorar muito para ter solução, Muri, porque o calendário do futebol brasileiro é apertado, não tem data para repetir esse jogo. Então a tendência é que isso seja empurrado até o fim do campeonato. E eu sei bem, afinal de contas, o Internacional tem 3 jogos ainda atrasados e não consegue compensar nunca. Como vai se fazer tudo isso? Apertado. E o São Paulo, o Fluminense está na Libertadores, o São Paulo está na Libertadores, está na Copa do Brasil. Como é que vai encaixar esse jogo? Então, para mim, é muito difícil que isso aconteça, por esses 2 detalhes. Essa questão jurídica, né? O São Paulo, pela regra do campeonato, pela regra das competições no Brasil, o São Paulo não entrou com o pedido no tempo certo, mas aí não é culpa do São Paulo também, porque ele só foi descobrir o erro depois da divulgação dos áudios do VAR. Da conversa do VAR com da conversa o juiz. Em que há uma certa confissão de erro ali, ou uma admissão de erro por parte da equipe de arbitragem. Porque o São Paulo também não tinha certeza do que tinha acontecido. Exato. Porque ninguém sabia o que o árbitro tinha marcado ou não. Na verdade, ele deveria ter marcado a falta do Thiago Silva ao colocar a mão na bola, porque ele deu vantagem. Quando ele dá vantagem, o jogo segue. Ele não paralisou o jogo apitando para paralisar o jogo. É outra questão que a gente tem que colocar, Muri, porque nem sempre o árbitro precisa apitar para marcar uma coisa no jogo. Por exemplo, quando é uma coisa muito óbvia, a bola saiu em lateral, saiu em escanteio, não precisa apitar, porque senão vira diretor de escola de samba, né? Não precisa tudo isso. Agora, para sinalizar situações de uma falta marcada, para que todo mundo entenda o que aconteceu, ele deve apitar. E foi o que ele não fez nesse lance. E essa é a origem da discussão toda. A discussão que sai porque acontece um gol na sequência da jogada. E coloca a mão na bola, enfim, minha gente. Eu vou dizer, eu não sou São Paulina, mas eu tô com São Paulo nessa, viu? Porque os áudios saíram depois, vamos ver o que vai acontecer. Vai virar mais um debate jurídico, desses que nós estamos acostumados aqui no Brasil, cotidianamente. Infelizmente. Obrigada, Vinori. Obrigado, Muri.